Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Quero te convidar então, já no começo desse vídeo, a se inscrever no canal, deixar o seu like, assistir o vídeo até o final, mesmo que você não veja, mas pelo menos vai escutando esse vídeo até o final, tá bom? Porque eu vou fazendo uma leitura aqui com vocês, já é de um roteiro que eu sempre faço, né? Então, assim, eu já faço antes, já mastigo ali o catecismo um pouco para que você possa engolir mais facilmente, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e bora pro vídeo. Após uma semana aí, né, na verdade 2 semanas de pausa, né, teve uma quinta-feira que nós não tivemos catequese aqui por conta de alguns problemas técnicos também, por conta de tava muito atolado para mim fazer sempre em cima da hora. Então eu queria fazer mais tranquilo, mais agradável para mim, né? Mais agradável para mim e também que ficasse um produto de qualidade para todo mundo, né? Então, hoje voltamos à catequese destrinchada, assim, uma pausa curta, né? Tem gente que pausa em muito tempo, muito mais tempo, né? Às vezes, mas nós estamos aqui para, graças a Deus, acrescentar. Como essas pessoas também estão para acrescentar, graças a Deus. Existem muitas pessoas fazendo muito conteúdo bom aí, mas a gente precisa, quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Você, e assim, é uma coisa que eu aprendi com esses influenciadores também, né? Sou grato a todos que ensinam e passo para frente o mesmo convite deles. Coloca a cara para fazer um conteúdo e principalmente para evangelizar, porque é isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando conhecer Jesus, né? Quem conhece Jesus sabe que o mundo está precisando disso. Está precisando de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o maior triunfo da humanidade, que é a ressurreição de Cristo, né? Hoje nós vamos falar os benefícios da ressurreição de Cristo, que é a ressurreição da carne, a parte do credo onde nós falamos da ressurreição da carne. E nós vamos ver aqui, então, que nós já estamos finalizando a primeira parte do catecismo. Se eu não me engano, a gente tem mais umas 2 ou 3 aulas contando com essa. Se eu não me engano, 3 contando com essa. E depois nós já começamos a segunda parte do catecismo. Para nós entendermos, então, vamos abrir o nosso caderno aqui, vamos abrir o nosso resumo, para nós acompanharmos. Eu fiquei meio coisado aqui, meio torto aqui, porque eu mudei a câmera de lugar também, né? Vamos ver, deixa eu ajeitar aqui, aí, pronto. Bom, então vamos lá, então. A ressurreição da carne, né? Falar da ressurreição das ovelhas que vão ressuscitar com o Cordeiro, ou seja, no Cordeiro, ou seja, em Cristo, nós, as ovelhas, seremos ressuscitadas, né? Se morrermos com Cristo, com ele ressuscitaremos. Bom, relembrando, o que é o credo, né? Eu falava no início agora do credo. O que é o credo? O credo é uma profissão, a profissão da nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa profissão da nossa fé, na sua ação, é uma profissão da nossa fé na sua ação criadora, salvadora e santificadora. Então, Deus, ele nos cria, nos salva e nos santifica. Ele nos cria livres na liberdade. E aí você vai vendo uma ação de Deus e uma resposta do homem. Ação de Deus e uma resposta do homem. Mas chega um momento que nenhum dos dois vão mais agir e só vai viver uma unidade. Vamos lá, então. Deus, ele cria a humanidade livre. E a humanidade livre, ela responde a essa liberdade com uma irresponsabilidade. Ou seja, com uma iniquidade, ofendendo a Deus. Quando ela ofende a Deus, ela precisa de uma salvação. Isso, assim, obviamente, resumindo muita coisa, né? Ela precisa de uma salvação. Então, Cristo,
Deus ele responde novamente, ou seja, ele age novamente, né? Ele toma a iniciativa novamente de nos salvar. Essa salvação precisa de uma resposta. Qual é a resposta? É a resposta de fé. Aí aqueles que respondem acreditando no Cristo, eles são salvos. Aqueles que não respondem acreditando no Cristo serão condenados. Mas existe também essa ação para responder, essa ação, Deus, ele dá, essa reação do homem, né? Essa reação de fé do homem, ela precisa ser direcionada, dirigida pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem santificar a nossa vida e realmente nos direcionar para essa resposta de fé. E o credo culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Agora vamos olhar lá o parágrafo 989 e ver o seguinte: como Cristo, nós também um dia ressuscitaremos. Assim como Cristo ressuscitou e vive, assim também os justos viverão para sempre com o Cristo ressuscitado. Certo? Com o Cristo ressuscitado. Viverão para sempre com ele. Cristo os ressuscitará. É Cristo quem nos ressuscitará. É Cristo quem ressuscitará os justos no último dia por obra da Santíssima Trindade. Certo? Por obra da Santíssima Trindade. Lembrando que a Virgem Maria vive antecipadamente o que um dia nós viveremos. Ela, como fiel imitadora de Cristo em tudo, nos aponta o destino daqueles que o imitar. Ou seja, aqueles que imitar Cristo, né, terão o mesmo fim da Virgem Maria, como se ela fosse a primeira a passar a ponte. Ou seja, Cristo ali inaugurou, ele disse assim: mãe, vem ver o que eu fiz. E aí, a mãe é a primeira. Sabe quando você faz uma... não sei se você já teve se você já teve essa experiência, mas fazer alguma coisa, quem é a primeira pessoa que você quer mostrar? Para sua mãe, né? Na infância, ali, quando você está ali começando uma arte, alguma coisa tal, quem é a primeira pessoa que você quer mostrar? Para sua mãe. Cristo também fez dessa mesma forma. A primeira é quando ele terminou a obra da ressurreição, da redenção do homem, né? Ele quer apresentar para sua mãe, mostrar toda a obra finalizada. E aí, depois que ela participa da obra, Cristo começa a convidar. Cristo vai convidar todos a essa ressurreição. Bom, aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, ressuscitaram apenas de alma. Ainda não ressuscitaram de corpo, certo? Nós cremos na ressurreição da carne também. Ou seja, essa ressurreição da carne não é somente não é a ressurreição da alma aqui. A ressurreição da alma, ela acontece no batismo, quando a alma vive de novo, porque ela sai do pecado, ela sai da morte. Mas a carne ainda está no pecado. A carne ainda está corrompida pelo pecado. Já a alma, ela pode ou não estar corrompida pelo pecado. O que é a ressurreição da carne? O que é a ressurreição da carne? A gente às vezes ouve tanto falar da carne, mas nem sempre sabemos ao certo o que é. Carne é tudo aquilo no homem que designa a condição de fraqueza e mortalidade do homem. Então é tudo aquilo que designa uma fraqueza e uma mortalidade. Essa ressurreição da carne, então, é a ressurreição dessa fraqueza e dessa mortalidade, ou seja, tornando-se imortal e tornando-se forte. Né? Será quando depois da morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. Retomarão a vida. Então, não haverá somente uma alma imortal, mas também um corpo imortal. No fim dos tempos, será dessa forma, para os justos. Então, Santo Agostinho, São Francisco, você, se nós lutarmos por isso também, e
recebermos e vivermos no Espírito Santo, nós receberemos os nossos corpos gloriosos, como Cristo recebeu, como Cristo tem o seu corpo glorioso e ressuscitado e que vive para sempre e que é imortal. Crer na ressurreição da carne é um elemento essencial da fé cristã, desde o princípio. Então, desde o princípio, os apóstolos proclamam e professam a fé na ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos é a fé dos cristãos. É por crer nela que somos cristãos. Diz Tertuliano. Então, ele vai falar justamente isso, que a ressurreição é a fé dos cristãos. Por quê? Porque sem a ressurreição, nada teria valido. Tudo seria em vão. Certo? Essa é a nossa introdução para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. Vamos agora, então, para a primeira parte agora, né? Ou segunda, se, enfim, independente. Vamos agora falar sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Foi uma revelação progressiva da ressurreição. Ou seja, esse ato de Cristo, esse ato de Deus de ressuscitar, foi algo progressivo. Deus não inseriu a ressurreição ali de imediato. Isso foi acontecendo aos poucos. E foi acontecendo lá no Antigo Testamento já. A prova disso, olha aqui, ó. Nós podemos ver aqui, ó. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos se impôs como consequência intrínseca da fé num Deus criador do homem todo, ou seja, homem como alma e corpo. O Catecismo apresenta o trecho de 2 Macabeus 7, versículos 9 e 14, que vai dizer o seguinte, são 2 versículos, que vão dizer justamente sobre a ressurreição da carne, como fonte de que antes de Cristo já se acreditava na ressurreição dos mortos. Então o versículo 9 vai falar assim, ó, o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna, a nós que morremos pelas suas leis. Ou seja, aqueles que morreram na lei de Cristo, na lei de Deus, eles serão ressuscitados para uma vida eterna. Aí você vai falar assim, não, mas eu sou evangélico e na minha Bíblia não tem 2 Macabeus. Pois é, a sua Bíblia foi retirada, porque até 1500 existia em todas as Bíblias esses 7 livros que foram tirados, porque as pessoas falam assim, na Bíblia Católica tem mais livros. Não, a Bíblia Católica ela existe, o cânon católico existe desde o século 300. E aí, no ano de 1500, quando Lutero, ali, pouco, né, em torno disso aí, Lutero começa com aquela heresia, e aí o que acontece? Aí ele fala assim, não, tem algumas coisas aqui que estão em discordância do que eu acredito. Bom, aí o que ele fez? Para não desfazer, ele tirou. O problema dele é que em alguns outros pontos que ele não tirou, tá lá também falando daqueles pontos que foram tirados. Ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo se fala da ressurreição da carne. Certo? É preferível morrermos às mãos dos homens, e aí o versículo 14, é preferível morrermos às mãos dos homens e termos a esperança em Deus de que havemos de ser ressuscitado por ele, ou seja, Deus nos ressuscitará no fim dos tempos, se nós continuarmos acreditando nele. Quem acredita e quem não acredita na ressurreição? Aí, olhando para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento ali, quais são os povos que acreditavam na ressurreição e quais são os povos que não acreditavam? Bom, os fariseus e muitos contemporâneos do Senhor acreditavam e esperavam essa ressurreição. Então, assim, quando você vê Jesus criticando os fariseus, na verdade o que ele está dizendo ali é que ele fala assim, olha, nós temos algo em comum, nós acreditamos na ressurreição, mas, obviamente, Cristo não acreditava na ressurreição. Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Então, ele tinha isso em comum com os fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas ainda não viam Cristo como a própria ressurreição. Já os saduceus
negavam essa ressurreição, eles não acreditavam. A estes, Jesus responde: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Ou seja, eles não estão se fazendo de burros, não? É mais ou menos isso. Não andeis enganados. Jesus é muito fantástico quando ele usa palavras bonitas assim, para falar assim: oh, vocês estão sendo burro de não acreditar nas próprias Escrituras. As próprias Escrituras estavam falando lá em 2 Macabeus e assim por diante, né? Isso Jesus vai falar lá em Marcos 12, 24. A fé na ressurreição assenta na fé em Deus, que não é um Deus de mortos, mas Deus de vivos, Deus dos vivos. Marcos 12, 27. Então, se ele é um Deus dos vivos, aqueles que acreditam nele também viverão com ele. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus em João 11, 25. Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa, como eu falei no trecho anterior. Quem nele crer e houver comido o seu corpo e bebido o seu sangue, será ressuscitado no último dia pelo próprio Cristo. Então, é crer e comer, ou seja, ouvir a palavra e alimentar-se. Por isso é muito importante nós entendemos essa dinâmica de Cristo sempre convidando ao alimento, falando do alimento, falando que ele que ele dá pastagem, que ele dá comida para as ovelhas, que ele é a próprio alimento, o pão do céu. Quando ele vai falar isso, pensa como é que é a dinâmica do se alimentar, do almoço, do jantar, de família. É só um momento onde eu me alimento ali, onde eu me nutro, onde eu nutro, não sei como é que agora fala isso, agora eu baguncei aqui mesmo. Enfim, onde eu alimento o meu corpo? Não. Por quê? Porque é um momento também onde eu vou alimentar a minha alma. Quando eu escuto as pessoas, quando eu converso com as pessoas, quando eu faço daquele momento um momento de convivência. E aí, por isso que a missa, ela envolve essas duas realidades. Ouvir a Deus e comer de Deus. Comer o próprio Deus e se alimentar do próprio Deus. Se alimentar pelo ouvido e se alimentar pelo estômago, pela boca, pelo coração. Certo? Por isso que Cristo, ele nos chama a ouvir e ouvindo crer e também a se alimentar. Para se alimentar, ser fortalecido e viver nele e ser um com ele. Jesus prova esta afirmação com dois motivos, com duas formas. Restituindo a vida a alguns mortos, 3 especificamente, né? 3 especificamente de forma clara, ele ressuscita eles ali, e pré-anunciando a sua própria ressurreição, que será de ordem diferente. Ou seja, a ressurreição que Cristo fez com Lázaro, com Tábita e com o filho da viúva de Naim, é uma ressurreição diferente. Por quê? Porque é uma ressurreição, mas não é uma ressurreição definitiva, já que eles morreram depois. O próprio Lázaro é apresentado que ele morre depois, que ele é assassinado novamente, né? Mas Cristo, quando ressuscita, não ressuscita para a morte, mas para a vida. Ou seja, não haverá mais morte. E é nessa ressurreição que nós estamos falando. É dessa ressurreição para nós que nós estamos falando. Certo? Aquela outra, por mais que, uau, é incrível, né? E tudo mais, tal. Mas, de certa forma, ela é inútil, né? Assim, ela é útil para a fé das pessoas, obviamente, né? Sem dúvida. Mas ela é inútil para a pessoa, porque ela vai morrer de novo. Entende? Então, assim, não tem a ressurreição que importa mesmo, é essa ressurreição da carne, de fato, para a vida. Portanto, há 2 tipos de ressurreição. Uma provisória e outra definitiva. Provisórias a gente tem a da filha do chefe da sinagoga, que é a Tábita, Talita, né? Acho que eu estou confundindo aqui. O filho da viúva de Naim e de Lázaro. E outra que é definitiva, que aí nós temos de Jesus, a Virgem Maria e todos os santos, só que os santos só no fim dos tempos, quando Jesus os ressuscitar. Jesus e a Virgem Maria já estão com um corpo glorioso, tá bom? Esta é a esperança cristã. Então,
Essa ressurreição é a esperança cristã. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. Então, é anunciar: eu vi o Cristo ressuscitado. Eu vi o Senhor ressuscitado. Eu creio no Senhor ressuscitado. É ter comido e bebido com ele depois da sua ressurreição. Vinde benditos e sentai à mesa do meu Pai. Ou seja, é isso que Cristo vai falar. Aqueles que se sentaram à mesa do Pai durante a sua vida ressuscitarão após a sua vida. A esperança cristã na ressurreição é toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Então, uma pessoa não tem esperança na ressurreição se ela não tiver um encontro com Cristo ressuscitado. É nisso que nós acreditamos. Busque sempre ter um encontro com Cristo ressuscitado na sua vida. Sempre. Por isso que nós precisamos rezar constantemente o terço, obviamente, mas também os mistérios gloriosos. Nós encerramos os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, para nós vivermos bem o nosso trajeto, para chegarmos ao fim na ressurreição. E por isso que na Virgem Maria, ela é apresentada ali, a ressurreição dela, no terço glorioso. Por quê? Porque ela é a síntese da nossa ressurreição. Ela é a antecipação da nossa ressurreição. Ressuscitaremos como ele, ou seja, como Cristo, com ele, com Cristo, e por ele, por Cristo. Ponto incompreendido aqui. É um ponto incompreendido. A fé cristã na ressurreição se deparou desde o princípio com incompreensões e oposições. Algumas incompreensões e oposições. A vida da pessoa humana continua de modo espiritual após sua morte. Ou seja, a alma da pessoa, ela continua. É o corpo que morre, é o corpo que apodrece, mas a alma, ela continua, seja no inferno, seja no céu, certo? Nós falaremos de céu e inferno nas próximas aulas. Falaremos dos salvos, quando falarmos do céu e do purgatório, e falaremos numa outra aula, na aula seguinte, do inferno e do juízo final nas próximas aulas, tá bom? Mas antes disso, nós precisamos entender que a alma, ela é eterna. Ela não morre, ela não perece, ela não tem um fim, ela não tem um desligar. Desligou ali e só depois que Jesus vai ressuscitá-la. Não, a alma não precisa não passará por essa ressurreição, certo? Após a morte. Como acreditar que este corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna? Porque a gente vê a corrupção do corpo, né? Os corpos deterioram, né? Fisicamente, naturalmente, deterioram. Mas nós já sabemos que Deus tem poder para todas as coisas. Deus tem poder para todas as coisas, né? Se ele quiser ressuscitar uma pessoa que morreu há 1000 anos, há 2000 anos, ele pode fazer isso. Como é? Agora vamos para a segunda parte aqui. Como é que os mortos ressuscitam? Bom, a ressurreição, a gente pode fazer algumas perguntas aqui. O que é a ressurreição? Para quem será essa ressurreição? Como será e quando será? Certo? Vamos lá. O que é ressuscitar? A morte é a separação do corpo e da alma. Nós já falamos sobre isso aqui, mas é sempre bom a gente lembrar. O que define a morte para a Igreja Católica é a separação do corpo e da alma. A alma, ela vai para o juízo particular, o seu juízo particular, e o corpo, ele permanece ali. Não existe mais corpo e alma juntos. O corpo, assim, entra na corrupção e a alma vai ao encontro de Deus e fica à espera de se reunir com seu corpo glorioso. Deus restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, certo? Não é a restituição da alma. A restituição da alma é no batismo, certo? No batismo, obviamente, e depois, posteriormente, nos sacramentos de reconciliação com Deus, quando a pessoa peca novamente. Unindo-os, aí nós vamos ter a união novamente. Então, a morte é a separação do corpo e da alma, e essa união, de novo, quando Cristo restituir
o corpo e restituir ele em um corpo incorruptível, ele unirá novamente esta alma e este corpo. Esta união, essa nova união da alma e do corpo, essa nova união da alma e do corpo que Cristo fala para Nicodemos nascer de novo, que aí você entende que o nascer é a união da alma e do corpo. O renascer, o nascer de novo é esse nascer novamente, essa união novamente da alma e do corpo. Nós chamamos isso de ressurreição da carne. Entendeu? Então, a ressurreição da carne, Jesus está falando ali, já em Nicodemos, se eu não me engano, Lucas 3 ou João 3, se eu não me engano, se não me falha a memória. Quem ressuscitará? Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido. Todos os homens que tiverem morrido. Todos. Ah, peraí, mas então, aquela pessoa que foi iníqua, que foi pervertida, que odiou Deus na terra, ela vai ressuscitar? Sim, ela também vai ressuscitar. Os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Isso está lá em João 5, 29. Então haverá os que ressuscitarão para a vida e os que ressuscitarão para a condenação, infelizmente. Então, terão essas duas ressurreições. A alma dessas pessoas que são condenadas, elas também se unirão ao corpo. E aí já não será a alma somente sofrendo a condenação, mas a alma e o corpo sofrendo a condenação eternamente. É tempo de conversão, meu irmão. É tempo de conversão, é tempo de mudança. É tempo de mudança, de parar de pecar, de parar de escolher o pecado, de escolher aquilo que Cristo quer para a sua vida. E como acontecerá essa ressurreição? Bom, com o mesmo corpo que tinham, mas não com uma vida terrena, assim como Cristo. Ou seja, Cristo mostrou o seu mesmo corpo, né, para os discípulos ressuscitado, porém, mas não com uma vida mais terrena, ou seja, ele não é mais limitado pelas coisas terrenas, pelas coisas da terra. Será com o corpo que você é. Olha o jeito que eu falei aqui. Eu não disse o corpo que você tem. Você não tem um corpo. Você é um corpo junto com uma alma. Você é um corpo e uma alma. Você não tem um corpo e não tem uma alma. Você é o corpo e a alma. Será com o corpo que você é, mas este corpo será transformado em corpo glorioso, um corpo espiritual. Certo? Então, este corpo será transformado em um corpo glorioso, um corpo espiritual. Consegue entender isso de corpo espiritual? Porque a gente já falou, se eu não me engano, eu já falei isso no canal aqui, não na catequese destrinchada, mas eu já expliquei sobre alma, e que a nossa alma, a matéria da nossa alma, se é que a gente pode falar matéria, mas a matéria da nossa alma, ela é espiritual, certo? Então ela é intelectiva, ela tem intelecto. O nosso corpo é que tem o instinto animalesco, o sensível, mas a nossa alma, ela é intelectível, né? Ou seja, ela é espiritual, ela consegue raciocinar, pensar. Agora, no caso aqui, o catecismo está dizendo para nós que o corpo será espiritual, ou seja, o corpo será como a alma, será um com a alma e não haverá distinção. Não haverá distinção. Essa distinção que existe hoje, nós chamamos de concupiscência, certo? Isso ultrapassa a nossa imaginação e nosso entendimento. Só na fé se torna possível. Então, não dá para a gente entender. Não dá para nós entendermos e não é isso que Cristo está nos convidando a fazer. Mas Ele está nos convidando a crer. A nossa participação na Eucaristia nos dá agora um antegozo, ou seja, uma antecipação dessa alegria da transfiguração do nosso corpo operado por Cristo. Ou seja, aquilo que nós vivemos na Eucaristia é o que nós viveremos eternamente. E quando se dará isso? Definitivamente no último dia. Quando será o último dia? Aí é com Deus.
aí é com Deus Pai, certo? No último dia. E aí a gente pode olhar lá isso em João 6, 39 a 40, 44, 54 e nos capítulos 11, versículo 24. Ou seja, o último dia é no fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Parousia. Parousia. Acho que é parousia. Parousia de Cristo. Eu não me lembro. Eu já aprendi como é que se fala, mas não me lembro. Parousia de Cristo. Que é a sua segunda vinda, certo? Cristo veio pelo poder da Virgem Maria e ele virá novamente ressuscitado, glorioso, e ressuscitará os vivos e os mortos. Ao sinal dado, 1 Tessalonicenses 4,16, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitados com Cristo. Vamos aqui continuar. Nós temos 30 minutos de aula, ótimo. A gente vai dar tempo tranquilo de terminar essa aula aqui, graças a Deus. Eu achei que essa aula ia ser mais curta, mas ela está se prolongando um pouco mais. Mas é natural mesmo. Não tem preocupação com isso. De certo modo, já ressuscitamos. Olha só. O catecismo ele vai falar de certo modo, nós já ressuscitamos. Por quê? Graças ao Espírito Santo, a vida cristã é desde já na terra uma participação na morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, nós participamos da morte e ressurreição de Cristo. Portanto, portanto, morreste com Cristo, com ele ressuscitaremos, né? Pelo batismo fomos sepultados e pela fé fomos ressuscitados. Aquele que passa pelo batismo, ele mergulha para a morte com Cristo. E quando ele submerge, quando ele sobe das águas, ele passa a crer, ele recebe a fé, e essa fé é a fé no ressuscitado, e que ressuscita ele também. O batismo já nos faz viver essa ressurreição. Comungando do seu corpo, do corpo e do sangue de Cristo, pertencemos ao seu corpo ressuscitado. Não é Cristo que se une a nós na comunhão. Somos nós que nos unimos a ele na comunhão, certo? Por mais que aparentemente o corpo de Cristo seja menor, mas somos nós que nos unimos a ele, obviamente. Nós sabemos que Cristo é muito maior do que nós. O corpo e a alma são importantes igualmente, certo? Não existe distinção de igualdade. Não, a alma ela é mais importante do que o corpo. Errado. Isso é heresia, tá bom? Não caia nesse papo. Não caia nessa conversa. Não caia nesse pensamento. O corpo ele é tão importante, a matéria ela é tão importante quanto o espiritual, certo? Enquanto espera esse dia, o corpo e a alma do crente, daquele que acredita, participam já na dignidade de ser em Cristo ressuscitado. Não ainda com o corpo glorioso ressuscitado, mas participam. Tem aquele sabor, aquele gosto, já vai sentindo o cheirinho da carne na panela. Assim, não, da carne, eu falei da carne no sentido não, da comida ali, do prazer, de estar ali no céu. Daí a exigência do respeito para com o próprio corpo e também para com o corpo do outro, particularmente quando sofre. Aqui nós precisamos falar sobre a castidade. Por quê? Porque é esse respeito, a castidade é o respeito ao corpo do outro e o respeito ao seu próprio corpo. É manter o corpo puro, é manter o corpo, né? Castidade significa essa pureza, é manter o corpo puro. Então, você que luta, continue lutando, continue lutando. Caiu, levanta, vai no padre e se confessa o mais rápido possível. E você precisa viver essa castidade, nem que seja como São José Maria Escrivá, nem que seja pauladas de Cristo, nem que seja pauladas de Cristo, correto? Certo? Então é esse respeito ao corpo do outro e é também um respeito ao meu próprio corpo.
quando ele sofre, quando ele está padecendo neste vale de lágrimas. Morrer em Cristo, a segunda parte, agora morrer em Cristo Jesus. O que é a morte? Quem não morre não ressuscita. Para ressuscitar com Cristo, temos de morrer com Cristo. Para ressuscitar com Cristo, temos de morrer com Cristo. Por isso, Maria ressuscitou, porque ela morreu. Obviamente, a gente não fala que Maria morreu, mas porque a morte, ela implica, essa palavra morte implica em pecado, e Maria não pecou, né? Nós falamos da morte de Cristo porque ele assumiu os nossos pecados, mas Maria não assumiu os nossos pecados. Maria nem teve os seus pecados, certo? E aí a gente não fala de morte, mas a gente fala para ela de uma dormição. A igreja chama de uma dormição, mas é o mesmo que a morte, né? É o mesmo que o corpo dela ser separado da alma, certo? Mas essa separação do corpo da alma da Virgem Maria, ela é diferente. Nós não vamos falar dela hoje, certo? Nesta morte, ou seja, na nossa morte, a alma é separada do corpo. Nós já falamos isso mais acima, não precisa delongar. Voltarão a se juntar no dia da ressurreição dos mortos, certo? O salário do pecado é a morte, mas quem morre na graça de Cristo participa na morte do Senhor. Então, aquele que escolheu morrer com Cristo, ressuscitará com Cristo. Aquele que escolher não morrer com Cristo, não ressuscitará com Cristo. A morte de uma pessoa justa, ou seja, uma pessoa que se justificou em Cristo pelo Espírito Santo, assemelha-se à morte de Cristo, que é o justo. Que é o justo, com J maiúsculo, por excelência, e morreu por nós. Então, um justo que morre, ele se assemelha ao próprio Cristo. Ele se assemelha ao próprio justo, que é Jesus. A morte é o fim da vida terrena. A morte é o termo da vida terrena, ou seja, é o fim da vida terrena. As nossas vidas são medidas pelo tempo no decurso do qual nós mudamos e envelhecemos, ou seja, nós vamos evoluindo, né, mudando, e nós vamos envelhecendo. A morte é o fim normal da vida. Alguns chegam a envelhecer, outros não. Isso a gente já conhece, já entende. Este aspecto da morte confere uma urgência às nossas vidas. Ou seja, existe uma urgência. Se a morte ela existe uma urgência. A lembrança da nossa condição de mortais também serve para nos lembrar de que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Eclesiastes 12, 1 e 7 vai dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que o pó regresse à terra, de onde veio, e o espírito volte para Deus que o concebeu. O que ele está falando aqui? A gente está falando que, o catecismo está falando que esse aspecto da morte ter um tempo, ou seja, a vida ter um tempo, implica que a morte um dia chegará. E nós precisamos pensar sobre a morte. Pensar na morte ajuda a viver a santidade. Olha, presta atenção nesse trecho que eu sublinhei aqui em roxo, porque vai fazer sentido para você. E muitos católicos, mas muitos mesmo, assim, a grande maioria dos católicos estão vivendo isso errado. Está vivendo isso errado. Eu vou falar isso aqui, ó. Pensar na morte ajuda a viver a santidade. Os próprios padres da igreja falam sobre isso. Os santos padres falam da igreja sobre isso. Os santos padres da igreja falam sobre isso. Pensar na morte ajuda na santidade. Ajuda a viver a santidade. Bom, mas e se tivesse um dia específico para pensar na nossa morte e nos converter? Ou seja, tem um dia que eu penso no nascimento de Jesus. Esse dia se chama Natal. Tem um dia que eu penso na ressurreição de Cristo. Vigília Pascal, Páscoa. Tem um dia que eu penso sobre a encarnação de Cristo. Ou seja, o anúncio do anjo a Nossa Senhora. Bom, tem um dia que eu penso naqueles que morreram.
e foram para o céu dia de Todos os Santos. Tem aqueles que eu tem aquele dia que eu penso naqueles que morreram, mas que não foram para o céu ainda, que é dia de finados, certo? Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Passou agora há pouco. Tem aqueles que morreram, mas ainda não foram para o céu. Estão a caminho do céu, ou seja, estão no purgatório. Essas pessoas, nós temos o dia dos finados, 2 de novembro. E tem aqueles que não morreram ainda, mas vão morrer. Somos nós. E nós temos que pensar na nossa morte também. Pensamos na morte dos outros, rezamos pelos mortos, mas não nos convertemos. Não temos um dia para nós não pensarmos na nossa morte. Na verdade, nós temos. Ou melhor, nós tínhamos. Era o dia 31 de outubro. Que dia que é o dia 31 de outubro? Dia de Halloween. Pois é, os cristãos, eles confundiram. Ao invés de falar assim, que era o dia dos mortos, é o dia daqueles de nós pensarmos na nossa morte. Que nós morreremos. E que nós precisamos abreviar a nossa conversão. A nossa conversão não pode deixar para ser amanhã. Ela tem que ser hoje. O dia do Halloween era católico. Infelizmente, nós perdemos esse dia. Podemos recuperar, obviamente. Com Cristo nós podemos recuperar tudo. Mas nós, infelizmente, perdemos isso. Sabe? E se você reparar, não tem um dia no calendário católico que nós pensamos sobre a morte. Triste isso, né? Triste pensar que nós perdemos um dia. E aí os católicos ainda falam que é do demônio, o dia. Como se o demônio tivesse poder para alguma coisa. Como se o demônio fosse capaz disso. Não. Isso é astúcia do demônio, mais uma vez, para nós não pensarmos na nossa morte e acharmos que a vida é eterna. A vida eterna é aqui. E aí é que nós perdemos a nossa vida. Sabe? Muitos cristãos, eles pensam na morte, mas eles não pensam que outros cristãos não pensem. Tem um dia para nós pensarmos especificamente sobre a nossa morte. E esse dia nós estamos perdendo ele. Nós já perdemos. Podemos recuperar, mas já perdemos. Então, pensa nisso, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o Halloween, tem um vídeo do Santa Carona, do Guilherme K2, que ele vai falar sobre isso, sobre o Halloween. Pesquisa lá, procura lá, Santa Carona, Halloween, você vai encontrar esse vídeo, ele explicando por que o Halloween era uma festa católica e hoje não é mais. Tá bom? Bom, abrindo essa aspas aqui, né, de quase 7 minutos aqui que eu falei sobre isso, esse dia existe. Ótimo. Então, vamos pensar na nossa morte, né? Momento mori, ou seja, lembrar da nossa morte. Lembrar que nós morreremos. A morte é consequência do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. O homem possuía uma natureza mortal, mas Deus destinava-o a não morrer. A natureza de Cristo, a natureza de Adão e Eva era mortal, mas Deus destinava-o a não morrer. Ou seja, ele conduzia o homem a não morrer. A morte era contrária aos planos de Deus. Não estava no projeto. Eu brinco que é como se Deus ele fez o parque de diversão com todos os brinquedos. E ali no canto tinha um brinquedo que se chamava morte. E aquele brinquedo nunca foi inaugurado. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, né, foi Adão indo no brinquedo que não estava inaugurado. Né? Ou seja, não era para entrar naquele brinquedo. Não era para acreditar. Não era para entrar na morte. Não era para entrar no brinquedo da morte. E aí, foi lá e entraram, sabe? Eu acho que vem muito isso na minha oração quando eu rezo, quando penso sobre o pecado original. A morte era contrária aos planos de Deus. A morte é transformada por Cristo. Jesus também sofreu a morte. Mas aí existe o seguinte: o homem entrou nesse brinquedo e ele inaugurou
sem autorização de Cristo, sem autorização de Deus, esse brinquedo, nesse parque temático aí. E aí, Cristo foi lá e falou assim, não, agora peraí, eu tenho que reformar esse brinquedo. Aí Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele reforma o brinquedo. E aquele brinquedo que antes estava quebrado e estava perdendo as pessoas, ele agora é um motivo para uma passagem para a ressurreição. Então Jesus também sofreu a morte, prova da condição humana. Isso é prova de que Cristo foi humano, é homem. Mesmo sentindo repugnância diante da morte, assumiu-a, ou seja, assumiu a morte num ato de submissão total e livre à vontade do Pai. A obediência de Jesus transformou em bênção a maldição da morte. Ou seja, a desobediência de Adão transformou a morte em uma maldição. A obediência de Cristo transformou a morte em uma bênção. A morte é uma bênção. Hoje, com Cristo, nós podemos falar isso. É difícil o cristão falar isso, mas a morte é uma bênção. Morrer é lucro para o cristão. Assim como Paulo falou, todo cristão deve falar. Vamos terminar aqui a nossa aula, então. Qual o sentido da morte cristã, então? A morte obteve um sentido positivo com Cristo. Por conta de Cristo, a morte tem um sentido positivo. Morrer é lucro. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo, sacramentalmente, para viver uma vida nova. Sacramentalmente aonde? No batismo. No batismo, o cristão já morreu com Cristo. E ele, morrendo com Cristo, ele ressuscita com Cristo. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo. Ou seja, é falar assim, ó, eu estou vivendo com Cristo, vivendo com Cristo, vivendo com Cristo, na graça de Cristo, na graça de Cristo, sempre na graça de Cristo. No dia da minha morte, eu morri na graça de Cristo. A morte, ela fala assim, a morte é o selo, fala assim, é desse jeito que ele quis viver eternamente. Ele quis viver com Cristo. Aí aquele que está falando assim, eu não quero Cristo, eu não aceito Cristo, eu não aceito Cristo, eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. No dia que morre, aí a morte fala assim, olha, ele passou a vida toda dizendo que não aceitava, e no dia da morte, ele também não aceitava. É condenação eterna, certo? E completa assim a nossa incorporação nele. A morte consuma e completa a nossa incorporação em Cristo, no seu ato redentor. Santo Inácio de Antioquia vai dizer assim, ó, vai fazer um poema, ele vai falar assim, é bom para mim morrer em Cristo Jesus, mais do que reinar de um extremo ao outro da terra. É a ele que eu procuro, ele que morreu por nós, é a ele que eu quero, ele que ressuscitou por nós. Estou prestes a nascer. Isso ele fala, isso o Santo Inácio de Antioquia vai falar antes de morrer, antes de ser morto no martírio. Estou prestes a nascer. A morte é o nascimento. Deixai-me receber a luz pura. Quando lá tiver chegado, serei um homem. Olha que maravilha isso. Olha que maravilha. Santo Inácio de Antioquia falando que nós ainda não somos homens. Nós ainda não somos homens. É na morte e na ressurreição com Cristo que nós nos tornaremos homens de fato. Na morte, homens completos, perfeitos. Na morte, Deus chama o homem a si. É aquela passagem, aquele brinquedo que estava estragado, agora ele é um chamado. Agora ele fala, vem, passa pelo brinquedo. Quando você passar por este brinquedo, aí você vai me encontrar. É Cristo chamando a si o homem. A morte é o último chamado de Deus para o homem. Então o homem tá ali, né? O K2 ele fala isso, né? Que é um telefone ligando para conversão. O dia que você atende, Deus fala com você. E tem pessoas que vão passar a vida toda sem atender. Ou às vezes atendem, depois desligam na cara de Deus, né? Nós precisamos atender e ficar com Cristo ali, constantemente, no telefone. Alô? Eu tô falando aqui. Alô? É Cristo. É isso. Eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso. Tá bom. Essa é a sua vontade. Essa é a sua vontade. Então, vamos fazer, seja feita a tua vontade. E vai lá e continua no telefone com Cristo, eternamente. Essa é a vida do santo.
É por isso que o cristão pode experimentar em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. Desejaria partir e estar com Cristo. Isso não só São Paulo, mas muitos santos vão falar assim: para mim, não morrer é uma morte. Se eu não me engano, é Santa Teresinha. Não, Santa Teresa. Morro porque não morro. Olha que lindo isso. Eu morro porque não morro. E pode transformar a sua própria morte num ato de obediência e amor para com o Pai, a exemplo de Cristo. Frases como estas são comuns entre os santos, né? Santo Inácio de Antioquia, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus vai falar assim. Santo Inácio de Antioquia fala: o meu desejo terreno foi crucificado. Há em mim uma água viva que dentro de mim murmura e diz: vem para o Pai, vem para o Pai. E Santa Teresa de Ávila fala: ansiosa por ver-te, desejo morrer. E Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face vai dizer: eu morro, entro na vida. A visão da liturgia sobre a morte. Deixa eu ver se eu... Não é nessa aula aqui não. Então é na aula seguinte que a gente vai falar sobre concupiscência. Bom, vamos lá. A visão da liturgia sobre a morte é esta. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba. Isso aqui é uma parte da liturgia da igreja. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. A morte é o fim da peregrinação na terra para o homem. A morte é o fim do tempo da graça e misericórdia que Deus oferece. A morte é o fim do tempo para decidir o seu destino último. A morte é o fim que não haverá outra vida. Não haverá outra vida. Só temos uma. É a certeza que só temos uma. Não existe reencarnação. A Igreja nos exorta a preparar-nos para a hora da nossa morte, na antiga ladainha dos santos, a pedirmos a mãe de... Aliás, vamos lá. Na ladainha dos santos, ela nos ensina a nos preparar para a morte. Na oração à Mãe de Deus, o Ave Maria, que é a oração da Ave Maria, nós nos preparamos também para a morte. Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. A confiarmos-nos a São José, padroeiro da boa morte. Por que São José, padroeiro da boa morte? Alguém sabe dizer? Porque ele morreu ao lado de Jesus e da Virgem Maria. Tem morte mais bela do que essa? Não existe. Não existe uma pessoa que morreu mais belamente, mais perfeitamente do que São José. Não tem. Não tem. Não tem. Para nós finalizarmos, vamos ler só esses trechinhos aqui para nós encerrarmos a nossa aula aqui. Em todos os teus atos, em todos os teus pensamentos, havias de te comportar como se devesses morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte. Mais vale acautelares-te do pecado do que fugir da morte. Se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? Então, mais vale eu fugir do pecado do que fugir da morte. Pessoas têm medo da morte e não têm medo do pecado. O que é isso que a imitação de Cristo está falando? São Francisco de Assis, para nós finalizarmos, vai falar assim: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar a cumprir as tuas santíssimas vontades, ou seja, a vontade de Cristo. Porque a segunda morte não lhes fará mal. Certo? E por hoje nós finalizamos a nossa aula. E quero, realmente, mais uma vez, convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, e pensar sobre a morte. Pensar sobre o pecado que você está cometendo e que Cristo está te convidando a abraçar a misericórdia dele, a renunciar a esse pecado, a desfazer-se desse pecado, deixar o pecado nos pés da cruz de Cristo e morrer com Cristo, para ressuscitar com ele. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.